Olá, estamos começando mais um 15 na TV e mais uma vez aqui, estamos aqui na sala de imprensa do Barão da Serra Negra e hoje nós recebemos aqui o Carlão, que é o supervisor das categorias de formação aqui do 15 de Piracicaba. Carlão, obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar participando do programa. O Evandro sempre está me convidando, mas nunca estava dando certo e hoje deu certo e estou à disposição de vocês. E Evandro também com a gente aqui. Olá a todos, né? Um abraço a todos que nos acompanham, torcedor do 15. Um dia muito especial, né? Que tivemos um fim de semana muito bacana para o 15 de Piracicaba, em todas as suas categorias, né? E como eu comentava antes do início do programa, né, com vocês, é até gostoso, né? Mais gostoso fazer o programa dessa forma, né? Tem bastante coisa legal para a gente falar. Mais especial ainda com o Carlão aqui, como ele disse, já há algum tempo a gente estava tentando trazer ele, mas não dava certo. O Carlão, que é o único jogador, né, campeão estadual e nacional pelo 15. Foi campeão da Série A2 em 2011 e 95 da Série C, junto com o Kleber Gaúcho, né, que agora é o treinador. Não dá para falar que é o novo treinador, né, porque já é a terceira passagem do Kleber aqui. E a gente vai falar sobre tudo isso. Hoje bastante coisa para falar, mas aproveitando a presença do Carlão, né, as categorias de formação do 15, sub-17 e sub-20 classificados para a próxima fase, né, essa última rodada foi decisiva. O sub-15 já não tinha mais chances, mas o sub-17, o último jogo, ganhou, né, da Ferroviária de 4-1, um bom resultado. E o sub-20 também, né, 3-0 em cima do Marília. Os dois times terminam em segundo colocado, né, nos seus grupos. E eu queria saber do Carlão, né? O que você pode falar dessa campanha, né, das categorias de formação? Primeiro os 3 times passando para a segunda fase, né? E agora 2 passando para a terceira fase. O seu análise geral dessas campanhas? É verdade, aqui não vamos falar só do sub-17 e 20 porque passou para a terceira fase. Temos que falar do sub-15 também, que fez um grande campeonato, passou para a segunda fase, mas não teve essa possibilidade de estar passando a terceira fase igual o sub-20 e 17. Mas o trabalho do Rafael foi um trabalho espetacular. É um garoto aí, falo garoto porque o Rafael é um jovem que está começando, mas é um cara que entende muito, é um cara estudioso. Então eu tenho certeza que mais para frente a gente vai estar colhendo fruto com o Rafael. E falar do sub-17 e sub-20, cara, o Denis é um cara que a gente sondava ele fazia muito tempo, né? Que ele vinha fazendo campanha boa na Inter de Limeira. Aí tivemos essa felicidade de trazer ele aqui com nós, através do Matheus, através do Ivan. Então tá aí, provando que é um grande treinador. No entanto, ele é auxiliar técnico do Kleber Gaúcho no profissional. Xandão foi auxiliar técnico do profissional aqui por 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, né, Evandro? Sim, Foi auxiliar técnico do Pisa, auxiliar do Márcio Fernandes, do Vica. Então, isso é legal. Isso para categoria de formação é muito bom isso, porque a gente está agregando profissional e base. E isso conta muito lá na frente, porque é difícil ter os clubes do interior ter se agregar, entendeu? As categorias amadores com o profissional. E o 15 está de parabéns porque está dando essa oportunidade para todo mundo. Então acho que lá na frente a gente vai colher fruto com isso. Roberto, só falar, né, passar pelo sub-15, como o Carlão citou, né? Nesse fim de semana jogou contra o Audax lá em Osasco, né? E conseguiu um bom resultado, empate 1-1. Lembrando que é uma partida que valia muito pro Audax, né? Porque eles disputavam a liderança com o Novo Horizontino e se eles vencessem a partida, teriam conseguido ficar em primeiro lugar da chave, porque o Novo Horizontino perdeu para o Mauaense, né? Então era uma partida que valia muito e o 15 saiu atrás do placar, conseguiu um empate com o gol do João Pedro e diante disso, né, um bom placar fora de casa. Outra questão importante do Sub-15, que valoriza o trabalho, né, Carlão? Hoje nós vemos o Sub-17 jogando muito bem, redondinho, né? E vários jogadores passaram do Sub-15 para o Sub-17, né? Então, vamos dizer assim, a categoria do Rafael tem uma especificidade um pouco diferente das outras, né? Porque não tem essa transição, né, de garotos. O Rafael, digamos assim, pega os jogadores mais crus, digamos assim, né? Tem que preparar melhor e a campanha do Sub-17 conta com esses atletas que saíram do Sub-15 e puderam, mais preparados, dar um suporte legal para
pro time do Denis, né, Carlão? Verdade, um lado importante, tá? Você foi muito feliz de falar isso aí. O Rafael pega os garotos que nunca disputou um paulista, né? Porque nós não temos o sub-11, sub-13, devido à situação do clube, é muito difícil você ter essas categorias. Então o Rafael já pega garoto que ainda está saindo de escolinha, então já é mais complicado. O Denis não. O Denis já pegou garoto que já disputou um paulista, 2 paulistas, então já se torna mais fácil. Mas tem que colocar também, não é porque é mais fácil, é a condição de trabalho que o clube deu para o Denis, está dando para o Sub-20, deu para o Rafael também, isso a gente tem que agradecer muito à diretoria. Então a gente está falando mais do Denis aqui por ter classificado o Xandão, mas a gente tem que tá sempre comentando a respeito do que o Evandro falou. Para o Rafael é mais difícil por ter jogador que está começando agora. O Sub-17, Sub-20 já tem jogadores já mais experientes que já disputou vários paulistas. E já começa essa captação pro próximo ano, Carlão, como o planejamento agora do Sub-15, né? Lembrando até que o Rafael já utilizou, né, alguns garotos nesses 2 últimos jogos, né, que tem idade para disputar também no ano que vem, né? Sim, e nós já fizemos algumas variações aí, né? Para jogador 2004 e 2005, já tem alguns jogadores que de segunda-feira treinam lá no Atlético, que passou nas avaliações que teve lá atrás, então já estão montando o time para o ano que vem. Claro que ainda falta muito, hoje é a apresentação dos garotos, porque nós vamos dar uma folga para a equipe do Sub-15, vamos sentar hoje e conversar quem vai ficar no clube, quem vai ser liberado, que é a transição, não tem como. A gente começa com 25, 30 atletas, mas a transição tem que ver com o Denis, com quem que o Denis vai querer contar. O restante que o Denis não for contar, infelizmente, é coisa do futebol, não vai ser aqui o primeiro time nem o último, mas infelizmente a gente tem que liberar. A gente não pode estar segurando um moleque que não vai fazer parte, a gente acaba atrapalhando o garoto. Então hoje vai ser definida essa situação. Até para essa próxima fase já, Carlão, pode ser que algum atleta do Sub-15 integre o Sub-17? Pode. Isso ainda vai ser conversado? Vai ser conversado, porém não sei se para jogar, porque na verdade o Sub-17 já está bem redondinho, está encorpado. O Sub-15 é uma transição que tem muita diferença, Sub-15, 17 é diferente já a parte física, mas eu acredito que alguns já vai fazer parte nos treinamentos da semana, mas para jogo eu acho que ainda é difícil. E ano passado o Sub-15 venceu o torneio da cidade, né? O torneio, na verdade, Sub-14, né? Vocês pretendem disputar algum torneio também até o final desse ano? Com certeza, vai ter esse torneio de novo e conversando com o Ivan e com o Matheus, a possibilidade grande de estar disputando esse campeonato de novo. Foi importante que alguns atletas acabaram vindo para o Campeonato Paulista, né, Carlão, desse torneio, né? É aí que eu te falo, a gente tem essa dificuldade Sub-15 por ter alguns jogadores que estão saindo de escolinha, mas nós tivemos essa possibilidade de jogar esse torneio aqui na cidade. Já deu uma maturação boa para esses moleques Sub-14 aí, para disputar o Paulista. No entanto, por isso que nós conseguimos fazer uma boa primeira fase, passar para a segunda, porém na segunda fase já foi mais difícil, que já pega um time mais encorpado, você pega Novo Horizontino, você pega Audax, que a estrutura é muito forte, mas acredito que está no caminho certo. Não sei se, Carlão, você acompanhou algum jogo da base esse final de semana? Qual jogo você acompanhou? Eu tive em Marília, nós saímos na sexta-feira, temos aqui também de elogiar a diretoria com toda a dificuldade nossa do clube, conseguimos sair um dia antes, que é uma viagem muito longa, 5 horas de viagem, conseguimos, a diretoria nos propôs a gente ir um dia antes, ficamos no hotel, alimentação perfeita, no entanto aí o resultado, 3-0, se a gente sai no mesmo dia, uma viagem longa, é complicado, e a gente tem que dar os parabéns para a diretoria que acreditou no nosso trabalho. Queria saber então, Carlão, sobre esse jogo, né, do Sub-20. Era um jogo importante, né, que o 15 precisava ganhar, né, para garantir essa classificação. O que você pode falar desse jogo? Que foi um bom resultado, né, um 3-0 fora de casa. Né? Importantíssimo, cara. O Marília é uma equipe chata na gíria do futebol. Nós tivemos jogo aqui no primeiro turno da segunda fase com eles aqui. Nós estávamos ganhando o jogo, eles conseguiram empatar quase no final. E nós fomos para esse jogo, os dois times precisando do resultado, porque o São Paulo ganhando da Ferroviária, se eles ganham de nós, eles estavam classificados também. Mas o Xandão fez um trabalho espetacular durante a semana, vem fazendo nesse período que ele
assumir o Sub-20, mas a semana maravilhosa que foi feita, aquilo que eu vou tornar a falar, a diretoria não deu o respaldo de viajar um dia antes, isso conta muito. E chegamos no jogo, um jogo perfeito, 3-0 e poderia ter sido mais. Teve que tirar o pé porque foi o jogador expulso ainda do Marília, e o treinador estava todo preocupado, olhava para o Xandão pedindo para que a gente desse uma segurada. Eu até conversei com o Xandão a respeito disso aí, já estava 3-0, então acho que foi um resultado importantíssimo, que a gente não tinha vencido ainda nessa segunda fase, tinha sido 3 empates, então essa vitória veio para coroar o trabalho que vem feito. E sobre o Sub-17, não sei se você chegou a conversar com o Denis sobre o resultado, também um resultado bom, né? 4-1 em cima da Ferroviária. O que você pode falar desse jogo? Com certeza, cara. Porque só tem eu de supervisor, né? Não tem como estar nos 3 lugares, mas o celular meu, toda hora eu ligando para saber, porque o Matheus coordenador e agora é diretor, Matheus Bonassi, ele é diretor agora, né? Ele acompanhou o Sub-17, eu toda hora ligando, querendo saber do resultado. E só ouvia elogios do Matheus, falando que a equipe estava jogando muito bem, e no entanto o resultado diz aí o que foi a partida. Então, tá de parabéns todo mundo, o Denis mais uma vez, e esperamos agora nessa terceira fase aí, que possamos fazer a Sub-20 e Sub-17, mais uma grande campanha, quem sabe aí passar para outra fase, que aí já começa a parte do mata-mata, que vai ser mais difícil, mas estamos preparados. E a tendência é sempre ficar mais difícil, né? Conforme passa as fases. Com certeza. Ficamos agora... 16 clubes, né? Isso já é um feito. Você começou 60 e... quase 70 times. Quase 70 times cada categoria. E você está entre as 16. Isso é legal, mas queremos mais. As 2 categorias quer passar mais adiante. E temos condições de estar fazendo isso aí. Se vocês puderem passar os grupos agora, né, dos Sub-17 e Sub-20. Sub-17 ficou 15 Piracicaba, Santos, Novo Horizontino e Primavera de Dayatuba. O Sub-20 ficou 15, Novo Horizontino, Palmeiras e Portuguesa. O Palmeiras ainda tem uma situação aí que parece que deu WO no jogo contra a Matonense, mas ainda não foi resolvida. Aí está entre Palmeiras e Corinthians, mas é um desses 2 times que vai estar na chave do Sub-20. Nessas coincidências do futebol, né? A gente falava alguns programas atrás da Ferroviária, né? Que sempre cai na nossa chave. Esse ano foi assim também, e agora o Novo Horizontino nas 3 categorias, né? E com relação à dificuldade, né, Carlão? Se você pega chaveamento, né? Conforme ia dando os resultados, a gente ia vendo como ia se compondo, né? E a gente comentava, não tem nessa fase, não tem o que escolher, né? Não tem como falar que vai cair num grupo mais fácil, mais tranquilo, né? Nessa fase é só os cascudos, digamos assim, né? Com certeza, não tem como escolher. No entanto, na segunda fase nós pegamos São Paulo. Eu acho, não tenho certeza, eu estava olhando, o único time que conseguiu empatar com o São Paulo, eu acho que foi nós, o 15, porque o restante foi tudo goleada. Conseguimos empatar lá no CT, 1-1, e aqui um jogo igual para igual com o São Paulo, porém perdemos de 1-0. Mas quem viu o jogo poderia ter sido 1-1, 2-1 para o 15, 2-1 para o São Paulo. Então, é que eu falei, a equipe está preparada, o Sub-17, Sub-20, para nós estar fazendo mais uma campanha maravilhosa aí e passar de fase. Isso fez diferença, que o Carlão citou, por conta do saldo de gols, né? Você viu que o 15 chegou à frente do Marília justamente por isso, porque o São Paulo goleou todo mundo que foi lá em Cotia, né? Nessa rodada não foi diferente, né? Aplicou 4-0 na Ferroviária. E isso possibilitou que o 15 entrasse à frente do Marília, né, e no saldo de gols ficou à frente da Ferroviária. Então, isso que o Carlão citou foi muito importante para essa classificação, né, por conta dos critérios de desempate. O 15 conseguiu ficar à frente dessas 2 equipes e diante das boas apresentações que fez contra o São Paulo. Isso dá uma confiança ainda maior, Carlão, para essa fase, porque, novamente, né, independente de ser Palmeiras ou Corinthians, né, são os clubes da capital, chamados grandes, né? Essas apresentações contra o São Paulo dão ainda mais confiança para essa fase? Com certeza, Evandro. É aquilo que o Xandão passa para os atletas. Não tem ninguém mais que ninguém, não. Lá os jogadores têm 2 pernas, o nosso também tem 2 pernas, então não tem o porquê ter medo. Claro que a condição deles lá é melhor, isso aí não tenha dúvida. Mas se o jogador colocar na cabeça que 11 contra 11, que se tiver determinação dentro de campo, não tem essa, pode jogar com qualquer time.
Se você ser determinado naquilo que o treinador pede para você, pode ter certeza que você vai ter resultado. E a perspectiva agora para os próximos jogos, é claro, é ir bem, né, e tentar passar para a próxima fase, mas como que você vê essa próxima fase que vai ser, como a gente falou, bem mais difícil, né? Esse é o pensamento nosso, de estar passando de fase as duas categorias, sub-17 e sub-20. Sabemos que cada vez vai afunilando as coisas, vai ficando mais difícil, mas temos condições. Pelo aquilo que nós vimos na segunda fase, pelo aquilo que o time, as duas categorias, jogou na segunda fase, eu tenho certeza, igual eu falei com o Evandro antes dessa partida de sábado, das 3 categorias, eu falei, você pode ter certeza que sub-20 e sub-17 nós vamos classificar as duas categorias. O sub-15 não falei porque já não tinha mais chance, então não tinha como. Mas eu sou muito confiante, estou muito confiante, não só eu como a comissão técnica, como a diretoria, eu tenho certeza com aquilo que a diretoria fez com o sub-20 a respeito de um dia antes, isso mostra a confiança que está tendo no nosso trabalho. Ô Roberto, só para quem está nos acompanhando, né, entender, porque a gente ainda não falou dos confrontos, né, porque o programa está sendo gravado antes dos conselhos técnicos, né, que acontecem na Federação Paulista de Futebol. Então, na tarde de segunda-feira acontece do sub-17 e na tarde de terça-feira do sub-20. Aí sim serão definidos os confrontos com relação a datas, horários, né? Então, mais para frente a gente vai ter essa definição aí. Ô Carlão, não sei se tem alguma coisa relacionada a isso em regulamento, se é conversado, mas pode ser que, por exemplo, pega o Novo Horizontino, aproveitem e coloquem as duas categorias para jogar no mesmo dia? É uma possibilidade? É uma possibilidade e estou rezando para isso, né, cara? Ia perguntar se você era a favor, você já respondeu, então. Não, a favor, porque você vai jogar lá em Novo Horizonte, sub-17, sábado. Aí depois, daqui 15 dias, o sub-20 vai lá. Isso, o custo é alto. Então, eu acredito que a federação vai colocar os dois juntos para diminuir o custo. Na segunda fase, eles já fizeram isso com algumas equipes, né? Sim. Que caíram na mesma chave. Sim, eu acredito que a federação vai fazer isso aí. E se fizer, a gente fica muito feliz, porque não é fácil, tem o custo e o custo é alto. Então, eu acredito que a federação vai ser inteligente. E o sub-17, Roberto, também chegou nessa última fase precisando da vitória, e o que mostra como foi importante, né? Porque a Portuguesa Santista venceu o Ituano, né, cara? Que vinha com 100% de aproveitamento. Então, com um empate, né, o sub-17 nosso teria ficado fora. Então, foi fundamental essa vitória e com propriedade, né, nos dois jogos, 4-1, né, e 3-0, com muita qualidade aqui. Você me ajuda a lembrar os autores dos gols para a gente dar crédito. No 17, eu lembro que foi o Gustavo Patrese. O Gabriel Patrese fez o primeiro. O Vitor Alves. O Igor o segundo, o Vitor Alves terceiro, isso. E o Gustavo quarto. E no sub-20, né, 2 gols do Erisson e um gol do Edmundo, né? Aliás, um belo, pude ver, né? Golaço. Um belo gol do Edmundo. E Edmundo, Erisson, pode marcar esse nome aí, que logo tá fazendo parte do profissional. Espero, porque são 2 jogadores, não só esses 2, mas porém tem mais jogadores que estão destacando. Então, o trabalho nosso é esse, é tentar formar ali para a gente colocar no profissional. Aí, ano que vem no Paulista, ter 5, 6 jogadores que veio da base fazer parte do profissional. Esse é o nosso trabalho. O Elisson chegou a 9 gols, Carlão? O Elisson está com 9 gols. Um grande desempenho aí na campanha do 15 de Piracicaba ao longo dessa competição. E vocês falaram em golaço, né? No profissional também teve um golaço, né? Do Cássio Gabriel contra o Red Bull. Foi o segundo jogo do Kleber Gaúcho, né, nessa terceira passagem pelo 15. O primeiro jogo dele foi contra o Rio Claro, um empate de 0-0. Mas agora contra o Red Bull, o 15 ganhou de 1-0. Se você acompanhou o jogo, como que foi esse jogo? Destacar o sistema defensivo do 15 foi muito bem nessa partida, né? Como já foi em Rio Claro, né? Já são 2 partidas aí sem sofrer gol. E nesse jogo eu destaco pelo seguinte fato, né? O João Vitor, que foi o capitão em todos os jogos e titular, né? Consequentemente, né? Foi titular em todos eles, ficou fora dessa partida pela primeira vez, então foi uma nova dupla de zaga que precisou ir a campo. E sempre tem uma dificuldade maior por conta do entrosamento, esse tipo de coisa, né? E eram 2 garotos, o Caio Souza e o Gabriel Tonini. E os dois foram muito bem, né? Parabenizar a atuação desses 2 atletas aí. Mas o 15 como um todo, né, fez uma grande partida. Os 2 laterais tem Mário Sérgio e Samuel também, o Fraga no meio de campo. O Fraga que cria aqui da base do 15, está jogando muita bola, assim,
desarma muito o Fraga e é reconhecido pela torcida, já caiu nas graças da torcida aí. Né? O Lucas Formiga com muita velocidade, o Marcelo Fernandes crescendo de produção também, né? Ele chegou um pouco fora de forma, até ele mesmo admite isso, e vem evoluindo também, né? Conforme a questão física vai melhorando. O Romarinho e o Cássio Gabriel, né, que fez esse golaço, o Pereira também. Aí eu já passei por todos da escalação. O Leonardo, que é outro atleta da base, também foi grande responsável aí, por esse bom resultado. Ele defendeu uma falta ali no final do jogo, uma bomba, né, um chute a queima-roupa ali. Então todos estão de parabéns. E com relação ao gol do Cássio Gabriel, né, foi um lindo gol, né, ele cortou para a perna direita, bateu no ângulo esquerdo do goleiro, né, Júlio César, um goleiro experiente, né, ex-Corinthians, e tá de parabéns o Cássio. Eu até brinquei quando ele chegou, que ele estava devendo um gol desse aqui, porque ele fez um contra nós no ano passado, pelo Taubaté. Você vai lembrar, um gol de falta. Um lindo gol que foi na gaveta também, né? Então ele tem essa qualidade, né? Até brincava com uma amiga, falando, nunca mais o Cássio acerta um desse. Falei, não, ele já acertou outros já, né? Então ele tem essa qualidade, né? E foi uma vitória, assim, fundamental diante de um adversário muito forte, que é o Red Bull, né? Não precisa nem ficar frisando aqui o poder, né, que eles têm aquisitivo, de estrutura. E numa partida fora de casa ainda, né? Foi para começar um retorno aí com o pé direito e com boas perspectivas para a sequência. E o primeiro jogo foi um 3-3 aqui, né? Sim. Jogo bem difícil. Foram 2 grandes jogos contra o Red Bull, né? É uma equipe de muita qualidade o Red Bull, por mais que não tenha engrenado ainda, né? Tanto que está fora da zona de classificação, mas havia perdido só um jogo, eles empataram muito, foram 5 empates no campeonato. Então foi a segunda derrota deles na competição, e dá uma moral muito grande também. E tem contratação chegando, né? Um zagueiro chegando, o Vinícius Simon está de volta aqui de Piracicaba. Ele que jogou a Série D, Série A2, aqui um zagueiro de muita qualidade, né? A hora que eu avisei o Carlão até comentou da qualidade do Simon, pode ajudar bastante, né, Carlão? Com certeza, eu tive o prazer de trabalhar com o Simon esse ano e o ano passado, né? Que eu estava fazendo parte do... Esse ano, ele estava aqui, né? O ano passado. Na Série A2, fez a Série A2 esse ano, sim. Tive o prazer, é um grande zagueiro, uma grande pessoa, um reforço espetacular. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. E falando em cima disso, o profissional, cara, você pode ter certeza disso, que agora a equipe vai dar uma levantada. Porque o Kleber Gaúcho não é porque é meu amigo, não dá para entender como um cara desse ainda não destacou ainda no cenário brasileiro, porque é um grande treinador, um cara trabalhador. Eu tive o prazer de jogar com ele aqui em 95, ser campeão brasileiro junto com ele. E agora que eu lá na base como supervisor, ele como treinador. Então é espetacular o que está acontecendo com nós. Carlão, eu ia até entrar nesse assunto mesmo, eu não sei, eu acho que o Kleber também era novo nessa época, 95. Eu sei que você tinha 16 anos só, né? O Kleber tinha quanto mais ou menos? O Kleber acho que tinha 20, parece. Você já dava, ele é muito novo ainda, né? Mas já dava para perceber um perfil nele de liderança, de comando? Sempre foi aquele cara enjoado, aquele cara chato, aquele cara que... Não, mas no bom sentido. No bom sentido. Um cara que cobrava muito, um cara que jogando, estava estudando, já sabia o que queria, entendeu? Diferente de mim, que eu nunca pensei em ser treinador na minha vida e nem penso, porque isso não é profissão, eu acho. Eu prefiro cuidar de 100 moleque do que você ficar com... Que não é fácil, né, cara? Que não é fácil também. De pai na orelha aí. Mas, cara, você é 30, geralmente é 30 no elenco. Você deixa 11 felizes, 7 mais ou menos, e uns 10 que não pode nem te ver na frente, porque você não leva pro jogo. Mas você tem escolha, não tem jeito. É a semana que diz quem que vai pro jogo. É uma profissão que eu não penso nunca de ser treinador, mas o Kleber Gaúcho é um cara espetacular, um bom treinador. Eu tenho certeza que logo, logo ele vai estar aí em algum time aí disputando uma Série B, uma Série A, porque tem potencial para isso. Vocês chegaram a jogar juntos depois, Carlão, ou não? Foi só nesse período mesmo? Joguei 2 vezes com ele no 15, 95, 96, 97, aí depois eu acho que foi 2001 ou 2003, não me lembro. Eu acredito que foi em 2003, né? Porque ele chegando eu fui resgatar as passagens dele aí como jogador. E vocês sempre mantiveram a amizade mesmo depois disso? Sempre, porque o Kleber Gaúcho, né, do Sul, casou com a Camila, que era aqui de Piracicaba, eu casei com a Michele, que era aqui de Piracicaba, então temos raízes aqui, então eu saía para jogar nos outros clubes, porém, final de ano,
feriado, sempre estava aqui, sempre se encontrando, sempre marcando churrasco, sempre batendo uma bolinha. Então a amizade nossa vem desde 95. Nessa questão aí de estudar, Roberto, o que foi muito importante para essa chegada do Kleber é que você vê, mesmo ele não estando em nenhum clube, ele vinha acompanhando toda a Copa Paulista, né? Tava principalmente jogos do 15, né? Por esse fato que o Carlão acabou de citar, né? Por ele morar aqui na cidade, né? Então ele acompanhou os jogos do 15 aqui no Barão e vinha acompanhando jogos da região também, de outros grupos. Quando ele chegou no 15, então não foi às cegas, né? Ele já sabia mais ou menos como funcionava e isso facilitou bastante o trabalho dele, além de, claro, né, de toda a história que ele tem aqui no clube, de identificação, de conhecer o ambiente, né, os bastidores, né? E esse conhecimento de bastidores também é fundamental, né, Carlão? Por conta até dessa questão que você falou aí do vestiário, né? Saber como as coisas funcionam no clube, né? Com certeza, e aqui eu falo, o jogador que chega aqui no 15 e consegue jogar, ele joga em qualquer outro lugar, porque aqui a cobrança é grande, a torcida cobra mesmo. Eu sempre falo, o jogador, você vê o jogador em outros clubes, não tem essa cobrança. Eu joguei em vários clubes, não tem a cobrança que tem no 15 Piracicaba. O 15 Piracicaba é um Corinthians, claro, devido à proporção, mas a cobrança é grande. É imprensa, é torcedor, a diretoria cobra porque dá essa condição para os jogadores. Então aqui não é fácil não. O jogador que consegue chegar aqui no 15, consegue jogar, consegue ter resultado dentro de campo com essa pressão da torcida, tem que tirar o chapéu para ele. Com esses 2 primeiros resultados do Kleber Gaúcho, né, um empate e uma vitória, o 15 saltou para a segunda colocação, né, com 9 pontos. Está empatado com a Inter de Limeira e o Desportivo Brasil com 9 pontos, né, os 3 ali empatados, e a Ferroviária bem acima com 16 pontos, né? Mas acho que desempata nos critérios de desempate. Desempate nos critérios, a vantagem nos critérios de desempate, né? E eu falei do final de semana perfeito do 15 até por conta disso. Os resultados, né? Os resultados foram incríveis, né? Noroeste e Rio Claro empataram 0x0, Desportivo Brasil 0 a 0. também, né? Inter de Limeira 0x0. E com isso o 15 estava fora da zona de classificação antes da rodada, em 5º lugar, e pulou para segundo, para vice-liderança, né? Então ganhou 3 posições numa rodada só. E agora tem 2 jogos fora de casa, né? Tem que aproveitar o momento. Conhecendo o Kleber, né, Carlão? Do jeito que já tá cobrando, já virou a chave, já tá vendo. Joga quarta aqui no Noroeste, né? Quarta-feira, Noroeste aqui. E sábado Desportivo Brasil. São aqui, 2 jogos em casa. É que você falou fora, você se confundiu. Então eu quis dizer isso. São 2 jogos em casa, foram 2 jogos fora, né? Agora são 2 jogos em casa. E conhecendo o Kleber, ele já virou a chavinha, já tá pensando na quarta-feira já, né, Carlão? Com certeza, eu já fui lá na salinha dele da comissão técnica, ele já estava lá estudando, já tinha tudo já do adversário. O Kleber é muito estudioso, cara, e cobra do auxiliar técnico para puxar tudo do adversário. Já tá lá no CT, já me ligou perguntando que à tarde o Sub-20 vai fazer um jogo treino contra um time de AMB. Ele, Carlão, qual campo você vai usar? E tá trabalhando lá, e eu tenho certeza que quarta-feira mais 3 pontos aí para nós. E pra gente encerrar, eu queria saber do Evandro, o que você conseguiu enxergar assim de diferenças, né, dessa mudança, né, de técnicos. Como você falou, o Kleber já vinha acompanhando, né, o 15. Nesse último jogo tiveram algumas mudanças, né? Acho que o Pereira não vinha jogando como titular. O Pereira ele entrou contra o Rio Claro, né? Ele já fez a estreia dele, né? Algumas mudanças, até como forma de justiça, né? Já era o Pereira e o Marcelo Fernandes já vinham treinando como titular antes mesmo do jogo contra o Rio Claro, né? E também foram titulares nesse jogo, né? Mas, como eu falei anteriormente, assim, o principal destaque, eu acredito, que foi essa consistência defensiva do 15, né? Foram 2 partidas aí sem levar gol e sem grandes sustos, né? O que é muito importante. Lá contra o Rio Claro, a gente perdeu inúmeras chances de gol, né? Tivemos muitas oportunidades, infelizmente não conseguimos. E o Rio Claro, por outro lado, teve poucas. Já nesse jogo também contra o Red Bull, o Red Bull não teve tantas chances assim. Teve a falta que eu citei aí antes, que o Léo fez grande de defesa, como essa da entrada da área, e uma cabeçada do Ítalo que pegou na trave. Foram mais essas 2 chances, enquanto o 15, para quem acompanhou a partida sabe, teve 3, 4 contra-ataques aí que poderia ter matado o jogo. Infelizmente ali por decisões erradas ali, tomadas de decisões erradas no momento, né? De repente um passo em vez de uma finalização ali, um capricho um pouco maior na hora do arremate ali, poderia ter
dar até um placar maior para o 15, né? Então, eu acredito que essa consistência aí foi o que ajudou bastante na conquista desses 2 resultados. E o que agrega, né, é a chegada do Simon ainda e o João Vitor, que está livre de suspensão, né, para o próximo jogo. Então o Kleber aí vai ter agora aquela dor de cabeça boa, né, para ver quem ele vai escalar como titular, enquanto o Doni também, né, que é uma opção boa também, já é conhecido aí da torcida, se recupera de contusão. Eu queria agradecer então o Carlão pela presença aqui, participando, né, pela primeira vez. Agora conseguiu vir aqui, ou a gente veio aqui, né, te buscar para participar. E desejar boa sorte aí, bom trabalho na próxima fase, né? Eu que agradeço, só tenho que agradecer. Na verdade, eu não gosto muito disso aqui não, cara. Você acredita? Desde a época que eu jogava, nunca fui fã de entrevista, de câmera. Eu sempre passava por trás, que eu não gosto de estar aparecendo, nunca gostei. Mas foi um prazer de estar participando do programa. Tem jogador que até chora, né? Vê uma câmera, o Carlão já é o contrário. A gente tinha aqui o programa, o Rádio 15, né, que a gente gravava aqui mesmo nesse espaço. Nem aqui eu conseguia trazer o Carlão. Se ele passava, eu não conseguia puxar, né? Mas foi um prazer ter o Carlão conosco aí, parabenizar ele, o Matheus, Ivan, todos que trabalham aí nas categorias de formação, porque não é fácil. Só quem está aqui no dia a dia sabe as dificuldades, né? Então aí reforçar também as campanhas que o clube realiza para o torcedor aderir, do SEMAI, que o valor arrecadado vai todo para as categorias de formação do 15. Então que o torcedor possa aí contribuir, porque os resultados estão aparecendo, né? E categorias de base, infelizmente no Brasil, alguns ainda têm aquela imagem ruim, categoria de base, só joga fulano, só joga filho de ciclano. E uma coisa que eu sempre destaco para todo mundo que comenta é que o clube está de portas abertas. O Carlão nunca se negou a receber ninguém que queira conversar, que queira apresentar algum garoto, né, Carlão? Então é bom a gente bater nessa tecla e frisar isso, né? Porque às vezes surgem alguns comentários maldosos, principalmente na base, e a gente está sempre à disposição aqui para atender a todos, né, Carlão? Mas isso não é só aqui não, em todo lugar. Né? Falou categoria de base, o jogador joga porque é filho de pai rico, é de filho de mãe bonita, sempre essa história, essa é a realidade. Mas aí as portas estão abertas, uma coisa você pode ter certeza, vai jogar quem tem condição. Pode ser filho de quem for, se tiver condição vai jogar, se não tiver condição, comigo não tem essa. Eu estou no futebol desde 95, então não é essas conversas mole que vai querer me enganar não. Então tá aí, as portas estão abertas, quem quiser vir conversar, quem quiser trazer garoto para fazer avaliação, sem problema nenhum. E só para passar de novo, né, vocês já falaram, mas os próximos jogos do 15 profissional, né, contra o Noroeste, essa quarta-feira, dia 5, às 20 horas, e no sábado contra o Desportivo Brasil, no dia 8, né, às 16 horas, então, mas vai ser aqui no Barão, né, então fica o convite pro torcedor vir aqui torcer pelo 15. E agradecer Roberto. Também o Evandro. Né? Desculpa, você citou e me lembrou, né? Faltou falar dos ingressos que estão à venda na secretaria do clube, né? Nessa terça-feira aí, das 9 da manhã até as 17h30, né? Até 5h30 da tarde, portanto. Aí é na secretaria do Barão, ao lado do Portão 2, né? Na rua Silva Jardim, ao lado da loja 15 Mania também. E na quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, aí sim já na bilheteria do Portão 2. E como sempre, né, as demais bilheterias abrem 2 horas antes do jogo. Ou seja, nesse caso, né, às 6 horas da tarde aí. E os valores seguem os mesmos. R$20 na cativa, R$10 na geral, né? Portanto, consequentemente, aí quem paga meia, né, R$10 na cativa e R$5 na geral. Então, tá na hora do torcedor aí abraçar mais do que nunca esse 15, conseguir 2 resultados importantes em casa, né, para dar esse embalo legal na competição. Bom, a gente fica por aqui então com 15 na TV. Você pode acompanhar as nossas redes sociais, é só procurar por TV Unimap ou pelo 15 de Piracicaba. Até o próximo programa. Tchau!